Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a repercussão das manifestações dos jornais do exterior, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque como vocês sabem, é importante a gente ter esse apoio para o resultado final dessa coisa toda, né? O Trump está sendo muito criticado lá nos Estados Unidos por botar Magnitsky no Alexandre de Moraes e outras coisas, então é importante a gente deixar claro de que lado está o povo brasileiro. Não, esse pessoal não está lutando pela democracia, não. O STF está lutando para oprimir o povo brasileiro e fica cada vez mais claro com as manifestações enormes que aconteceram no Brasil inteiro ontem, né? Mas, como eu disse para vocês que iria acontecer, alguns jornais no exterior, como por exemplo o Euronews, caíram no truquezinho da esquerda aqui no Brasil, né? Eu falei para vocês, a esquerda convocou manifestações contra Bolsonaro no dia 7 de setembro, eles sabiam que seriam manifestações pequenas, que não seria nada, né? Que seriam poucas pessoas. Tirando São Paulo, que tinha um grupozinho pequeno, aqui no Rio tinha um grupozinho pequeno também, a verdade é que no resto do Brasil não teve nada. Mas o objetivo deles sempre foi esse, que os jornais botassem esse tipo de manchete. Olha só, Brasil varrido por manifestações a favor e contra Bolsonaro. Ô porra, manifestação contra Bolsonaro não teve nada praticamente, né? Meia dúzia de gato pingado, coisa e tal. Teve manifestações a favor de Bolsonaro, contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, né? Então, vamos entender como é que os jornais viram isso aqui, porque na verdade, tirando o Euronews, os outros jornais todos tiveram a visão correta. Aqui o New York Times colocou, The Guardian, Reuters, Al Jazeera, BBC, todos eles colocaram a coisa correta. Um monte de protestos a favor de Bolsonaro. Pode gostar ou não, mas é a favor de Bolsonaro. Ah, mas teve protestos contra também. Pô, teve nada de protestos contra. Teve o governo chamando exatamente para dar esse tipo de manchete, né? Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Ah, não foi sugerido por ninguém e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu falei para vocês, esse projeto todo, esse processo todo do STF contra Bolsonaro é, antes de mais nada, um processo midiático. Não tem nada a ver com justiça, com devido processo legal, com jurisdição, isso tudo. Esquece isso tudo. Tanto que a manifestação de ontem foi grande e o pessoal do STF sentiu, principalmente, o apoio do Tarcísio ao Bolsonaro, né? Ontem a gente já falou sobre a fala do ministro Gilmar Mendes. Hoje também o Barroso também retrucou, falou que não, que o STF julga à luz do dia e não no mundo das sombras da ditadura. Não somos uma ditadura. Peraí, que negócio é esse? Vocês estão descumprindo todas as regras do devido processo legal. O que adianta vocês colocarem a cara a tapa aí se não estão descumprindo as regras do mesmo jeito? Estão agindo exatamente como a ditadura agia. Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, mas doeu neles, né? Doeu. E doeu por quê? Porque eles acham que isso vai mudar alguma coisa? Não, eles sabem que não vai fazer diferença no final das contas. Doeu por quê? Porque, de novo, isso é um processo midiático. A preocupação deles é a propaganda. É como o mundo e o resto dos brasileiros vê esse julgamento muito mais do que o julgamento em si. Então, eles viram que perderam, por isso ficaram chateados, né? E é lógico, é muito importante também ver como é que isso vai ser visto lá fora, né? Eu tinha entregado que eles iam fazer esse negócio, manifestações a favor e contra Bolsonaro. Olha só a quantidade de erro que tem nessa matéria aqui do Euronews. Olha só. Dezenas de milhares de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro aproveitaram o dia da independência para sair à rua em sua defesa enquanto continua o julgamento com Alexandre de Moraes, né? Nesse domingo, dia que é assinalado 203 anos de independência do Brasil, o país é varrido por manifestações em dezenas de cidades, apoiando o presidente derrotado que invadiram sedes de órgãos de soberania em Brasília para tentar impedir a posse do Lula. Caramba, olha a lambança que o cara fez. Ele está dizendo aqui que teve invasão no dia 8 de janeiro para impedir a posse. O Lula já tinha tomado posse, meu amigo. O Lula já era presidente, já tinha tomado posse. Ele está confundindo o 8 de janeiro com o 6 de janeiro, né? Porque o 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, foi de fato uma tentativa de impedir que o Biden fosse declarado ganhador da eleição. Aqui não, o 8 de janeiro o Lula já tinha tomado posse, já era o Lula presidente do Brasil, né? Enfim, aqui ó, a principal manifestação tem como palco Copacabana, no Rio de Janeiro. Falso de novo, Copacabana foi muito grande, eu tava lá, encontrei com o pessoal, realmente foi muito grande lá em Copacabana, mas não foi a principal foi em São Paulo. Então, mais uma vez, o cara aqui errando, né? Ou seja, para você ver a qualidade de como as pessoas na Europa e no resto do mundo reportam as coisas aqui no Brasil. O cara escreveu com o cu dele essa reportagem, né? Porque putz grila. Aqui, a manifestação foi convocada por um influente pastor evangélico próximo a Malafaia, de novo tentando jogar a culpa dos evangélicos nessa história, né? Eu sou muito grato pelo Malafaia ter convocado as manifestações, foi uma coisa muito importante. É preciso ter esse tipo de convocação realmente, porque alguém tem que contratar carro de som, tem que contratar as coisas para acontecer a manifestação. Mas lembra, se não fosse o povo, não tinha manifestação. A manifestação foi enorme, um monte de gente apareceu por lá. Anistia geral é o mote do protesto, os manifestantes pedem que todos os acusados pelos acontecimentos de 8 de janeiro sejam soltos e indultados. O que é verdade, faz sentido isso. Não só eles, mas também o Bolsonaro e coisa e tal. Enfim, ele faz a crítica aqui, mas bota um monte de coisa errada aqui, né? Na manifestação também há muitos sinais de apoio a Trump, aliado de Bolsonaro, que terá inspirado o 8 de janeiro com o 6 de janeiro. Não, o apoio a Trump é porque o Trump botou a Magnitsky no Alexandre de Moraes, decretou o Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos, o que é verdade, né? E os brasileiros são gratos ao Trump por isso, e também colocou tarifas ao Brasil contra o governo Lula, porque de fato é uma coisa importante disso daqui, né? Então, ou seja, o cara não sabe o que está falando, tá escrevendo um monte de coisa aqui sem saber o que está falando, né? Mas felizmente
parece que esse caso aqui da Euronews, o jornalista de merda aqui, o senhor Ricardo Figueira, totalmente incompetente, se não sabe do que fala, por favor, não fale. E aqui outros jornais tiveram uma cobertura um pouco melhor. É lógico, a maior parte da imprensa internacional é esquerdista, vai criticar Bolsonaro, vai elogiar Lula, vai elogiar Alexandre de Moraes, isso é esperado, mas pelo menos foram honestos aqui. O New York Times, que é um dos maiores jornais americanos, que é de extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista, colocou aqui de forma correta que os apoiadores de Bolsonaro inundam as ruas próximo do seu julgamento, né? Então, um monte de gente aqui na rua pedindo anistia, e é verdade. Aqui, ó, botaram a imagem da bandeira americana, dizendo que o pessoal agradece a Trump. Realmente essa imagem aqui, muito bacana, imagem que mostra realmente o enorme apoio a Bolsonaro e as medidas que o Trump está tomando contra o Brasil aqui. Então, assim, de novo, se você ler a reportagem, vai falar que não, que Bolsonaro, golpista, que tem que ser condenado, não sei o que lá e coisa e tal, mas pelo menos foram honestos de dizer que as manifestações foram enormes e foram a favor de Bolsonaro, né? Aí, no finalzinho, eles falam que teve protesto da esquerda também, né? Protesto da esquerda é esse daqui, aí fica claro que é muito menor, no final das contas, o protesto da esquerda, então foram honestos em relação a isso, né? A mesma coisa o The Guardian. A gente já falou sobre a matéria do The Guardian, que saiu ontem, né? Também teve alguns erros aqui a matéria do The Guardian, mas de qualquer forma mostrou também manifestações a favor de Bolsonaro. Ah, mas teve manifestação contra também? Teve, uma manifestação contra pequenininha, né? Dizer que teve manifestações contra e a favor de Bolsonaro é sacanagem, né? Também a Reuters. A Reuters não é um jornal propriamente dito, é uma agência de notícias, então, na verdade, vários jornais pegam informação na Reuters para replicar para outros jornais, então é muito importante isso daqui. E a Reuters falou também da maneira correta que teve muitos manifestantes a favor de Bolsonaro aguardando o veredito, né, da primeira turma lá do STF essa semana, né? Então mostra aqui o pessoal, fala sobre os encontros, fala sobre São Paulo. Mais uma vez, não é que sejam isentos, são esquerdistas, mas pelo menos foram honestos em falar que teve manifestação a favor de Bolsonaro, né? Al Jazeera extrema esquerda isso daqui, né? Também falando dessa forma, de forma correta, a favor de Bolsonaro e também destacando aqui que os brasileiros apoiam Trump, querem que Trump ajude realmente a tirar o Alexandre de Moraes desse julgamento, que é absolutamente absurdo o que ele está fazendo. O Alexandre de Moraes tem que responder por esse crime que ele está cometendo, né? E também a BBC, que é outro jornal de extrema esquerda, também deixou claro que uma grande demonstração aconteceu na cidade de São Paulo para denunciar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo acusado de uma tentativa de golpe, não sei o que lá. A corte espera que condene Bolsonaro nos próximos dias. Enfim, no final das contas, foram honestos em dizer que houve uma manifestação a favor de Bolsonaro. Também aqui estão deixando coisas de falar, né? Porque, por exemplo, não foi só em São Paulo, foi no Brasil inteiro, em várias cidades, né? Mas São Paulo foi o maior, sem dúvida alguma, então é importante isso daqui. Então, essa é a situação. Eu acho que a repercussão foi bacana, tirando um jornal ou outro que caiu na pegadinha do Lula, a maior parte dos jornais mostrou a verdade. Bom, isso é lógico, não quer dizer nada em termos de mudar o julgamento. Eu não sei se Bolsonaro vai ser condenado, como eu falei para vocês, se fosse há 2 meses atrás eu diria que 100% de chance de ser condenado. Agora eu diria que sim, tem chance dele ser condenado, mas eu não diria que é 100%. Há a chance dele não ser condenado. Vamos ver como é que vão votar os juízes do STF, né? E a prova que o pessoal não gostou, estão criticando muito o Tarcísio. Eu vou falar mais sobre a questão do Tarcísio aí em outros vídeos. Estão criticando muito o Tarcísio, porque ele criticou o STF, ele ficou do lado do povo, ele apoiou a anistia. Veja, é isso que o pessoal do STF teme. Por quê? Porque o pessoal do STF sempre teve a ideia de sancionar Bolsonaro, prender Bolsonaro e depois indultar o pessoal que participou do 8 de janeiro. Eles botaram penas pesadíssimas para o pessoal do 8 de janeiro só para dar suporte à prisão do Bolsonaro e das outras pessoas. Depois eles vão até indultar o pessoal do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro já vai estar condenado a 200 milhões de anos de cadeia, né? Agora, essa manifestação mostra que o Bolsonaro tem muito apoio, então isso frustra essa ideia deles. Veja, a ideia deles não é só prender Bolsonaro. Prender Bolsonaro é o de menos, no final das contas, não faz tanta diferença assim para eles. O que faz diferença para eles eles querem que o povo deixe de gostar de Bolsonaro. E quando você tem manifestações grandes desse jeito, isso simplesmente não vai acontecer. Não vai chegar nesse nível de consenso social de que Bolsonaro realmente é culpado e coisa e tal, né? Então as manifestações foram enormes, foram muito importantes, deixaram o STF preocupado, como eu falei. Eu já tinha falado no vídeo de ontem que o Gilmar Mendes falou um monte de coisa, mas tá aqui, ó, o pessoal da imprensa todo criticando o Tarcísio, não sei o que lá, e o Barroso respondendo ao Tarcísio, enfim, sentiram, o que significa que as manifestações foram boas e foram no sentido correto, né? Outra coisa que o STF teme muito que aconteça essa semana, e a gente tem que fazer força para isso acontecer essa semana, é a votação da anistia no Congresso. Por quê? Porque, de novo, lembra, o que importa aqui é menos o resultado final e mais a sinalização midiática. Esse processo é todo midiático, não tem nada a ver com justiça de fato, né? Então é muito importante o Congresso aprovar alguma coisa da anistia essa semana. Por quê? Porque mata a tentativa do STF na sequência, tirar o apoio para a anistia ao liberar o pessoal do 8 de janeiro, né?
Então, certamente isso está nos planos do STF, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui, mas eu espero que o Congresso vote. Imagina, o Congresso, já saiu semana passada a decisão dos partidos da base do Lula saírem da base do Lula e apoiarem a anistia ao Bolsonaro. E agora também uma votação no Congresso dando anistia ao Bolsonaro. Seria muito importante para matar essa tentativa da esquerda de criar essa ideia de que Bolsonaro é culpado por um golpe. Né? Não teve golpe nenhum, todo mundo viu isso. Teve um protesto que deu errado no 8 de janeiro, teve um protesto que deu errado no 8 de janeiro. O Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, ele pediu para as pessoas irem para casa, não teve nenhuma relação com isso daí. E o Lula já era presidente, então como assim um protesto para impedir a posse do Lula? O Lula já era presidente, já tinha tomado posse já. Enfim, um absurdo essa coisa toda, vamos ver como é que vai ser o julgamento essa semana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.